noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Mas antes de lermos, irmãos, eu queria fazer comentar o que nós temos passado nessa nossa época do politicamente correto, onde muitas vezes, quando nós tentamos confrontar alguém, conversar com alguém, tentar exortar alguém, nós somos considerados como pessoas desrespeitosas, malcriadas, abusadas. Uma época em que, quando você tenta aconselhar alguém, exortar, admoestar alguém, você pode ser taxado como orgulhoso, arrogante, presunçoso. E se você for contra, então, a opinião da pessoa, você pode ser taxado de intolerante, intransigente. Então, nessa situação que nós estamos passando hoje, irmãos, eu creio que não haja termo mais apropriado para definir a nossa geração como uma geração melindrosa. Nós somos melindrosos. Creio que esse seja o melhor adjetivo que venha definir bem a grande maioria das pessoas hoje, incluindo nós mesmos. Então, o politicamente correto fez de nós pessoas frágeis, pessoas delicadas, pessoas que parecem que devem ser tratadas como bonequinho de porcelana. Então, para isso não tem idade, irmãos, percebam isso, para isso não tem idade. Pode ser desde os mais jovens até os mais velhos, todos nós temos enfrentado essa mesma dificuldade, né? Pessoas mais velhas, inclusive, que passaram por situações mais difíceis no passado, tem adotado essa mesma postura hoje, uma postura característica não de um determinado sexo, pode ser homem, pode ser mulher, né? Ou até aqueles que ainda estão indecisos ainda quanto a isso, todos têm adotado essa postura melindrosa. E esse melindro, irmãos, às vezes é manifestado em várias relações da nossa vida, né? Essa fragilidade, muitos de nós temos demonstrado essa fragilidade nas dificuldades diárias que se nos apresentam. Muitos de nós temos nos revelado inseguros, instáveis, diante de tomadas de decisão, temendo o quê? Sofrer as consequências das nossas decisões, as consequências negativas. Por quê? Porque temos sido fracos, frágeis, débeis. Muitas vezes nós nos apresentamos debilitados, suscetíveis ao fracasso diante do quê? De problemas, de desafios que se colocam à nossa frente. Tudo isso por causa da nossa condição de melindro. Nós temos nos mostrado muitas vezes preguiçosos e inúteis, irmãos, diante dos labores e dos trabalhos que exigem o quê? A nossa diligência, nossa atitude, nossa perseverança. Nós temos nos revelado muitas vezes extremamente inúteis diante dos relacionamentos interpessoais, magoáveis, facilmente magoáveis, vulneráveis ao ressentimento contra alguém que nos exorta ou nos desaprova. Então esses são apenas alguns exemplos, irmãos, desse melindro que pega muitos de nós, que faz com que nós nos enxerguemos como vítimas da nossa sociedade, vítimas do nosso patrão, vítimas da nossa esposa, vítimas do marido, vítimas dos filhos, vítimas do vizinho, da sogra, da mãe, e a lista é infindável. E é nessa condição de vítimas, irmãos, que estamos muitas vezes nos esquivando das nossas obrigações, das nossas responsabilidades, e colocando sempre a culpa no outro. Entretanto, amados, a palavra de Deus nos exorta, porque ela não nos considera como vítimas, em nenhuma circunstância. Nós não somos considerados como vítimas em nenhuma circunstância.
As Sagradas Escrituras nos mostram, irmãos, que nós somos o quê? Culpados. Elas nos tratam como nós devemos ser tratados, como agentes do pecado. Nós somos pecadores e nós pecamos. Pecamos num mundo repleto do quê? De outros pecadores semelhantes a nós. E diante disso nós temos duas grandes responsabilidades como cristãos. Primeiro, nós devemos saber que temos total responsabilidade sobre as nossas ações pecaminosas. E segundo, nós devemos saber que nós devemos entender como lidar, como tratar com as ações pecaminosas das outras pessoas que se relacionam conosco. Então, com a graça de Deus, irmãos, nessa noite, que nós possamos, o Senhor nos ajude a compreender qual a necessidade que nós temos na condição de cristãos de não nos considerarmos como vítimas, de não nos fazermos de vítimas melindrosas, mas que possamos reconhecer nossos próprios pecados e tratando das nossas ações como elas realmente são pecado. Nós que nós possamos também, irmãos, reconhecer que nós temos a responsabilidade de identificar o pecado do nosso próximo, do nosso irmão, da nossa irmã, de modo a sabermos tratar piedosamente desses pecados, conforme as Escrituras nos orientam. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não nos vermos como vítimas do pecado, vítimas das circunstâncias, vítimas das demais pessoas. Que o Senhor nos ajude a tratarmos com o pecado, porque muitas vezes nós vemos o nosso pecado e a gente começa a se lastimar. Ai, o meu pecado, o meu pecado. E qual a tratativa que você tem dado ao pecado? Muitas vezes nós nos lastimamos. Ah, o irmão pecou contra mim, a irmã pecou contra mim. Mas como você tem tratado o pecado do irmão e da irmã contra você? Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa noite, a compreendermos essas verdades e tratarmos isso. Amém? Vamos curvar nossas cabeças? Deus eterno, na Tua presença nós estamos mais uma vez, Pai. Como maravilhosamente nos concedes essa oportunidade, Pai, de no dia do Senhor nos reunirmos mais uma vez. Obrigado, Pai, por tão grande privilégio. Estamos diante da Tua palavra, na Tua presença. Quebranta nossa alma, Pai. Quebranta o nosso ser, ó Deus, humilha-nos à Tua presença. Ensina-nos, ó Pai, a tratar o pecado como ele deve ser tratado. Não numa condição de vítimas, ó Pai, cheio de milindros, ó Pai, cheio de mimimi. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entendermos que nós temos a vida de Cristo dentro de nós, se nós realmente fomos justificados, se nós realmente fomos salvos, redimidos pelo sangue do Cordeiro, nós temos a vida de Cristo dentro de nós. Por isso devemos saber como tratar o pecado, assim como a Tua palavra nos ordena, para a glória do Teu santo nome. Amém, Senhor. Então, amados, temo que a maior parte de nossa atenção, muitas vezes, seja depositada em nós mesmos. Toda essa nossa postura, muitas vezes vitimista, muitas vezes de melindro, ela é reflexo de uma condição egoísta nossa. E nós transferimos o nosso egoísmo para a nossa condição espiritual, muitas vezes. Numa postura egoísta, a gente tem buscado muito no Evangelho, na religião cristã, a libertação dos nossos próprios pecados, mas nós acabamos nos esquecendo, muitas vezes, de entendermos como tratar o pecado daquela pessoa que está do nosso lado. Como saber lidar com o irmão e com a irmã que peregrinam juntamente conosco? Isso me leva a perceber, irmãos, que muitas vezes nós não temos dado a devida importância à hediondez do pecado, ao que o pecado significa diante do Senhor nosso Deus. E com isso, nós não percebemos a influência do pecado, nosso pecado na vida dos irmãos, e a influência do pecado dos irmãos na nossa vida.
E é devido a isso, irmãos, que parece que muitas vezes nós não nos importamos, muitas vezes com o pecado que nós temos cultivado. E nós não percebemos com isso que pecados que nós gostamos de praticá-lo, eles têm uma influência direta no corpo de Cristo. E influencia diretamente os irmãos que estão caminhando conosco, trilhando conosco nessa peregrinação rumo aos céus. Mas quando nós somos diretamente confrontados com respeito a esses pecados, é aí que nós manifestamos muitas vezes esse melindro. Então, irmãos, esse melindro, essa vitimização nossa é tão intensa, que ainda que nós sejamos afrontados pelos pecados uns dos outros, nós não nos movemos em direção ao ofensor, muitas vezes, para corrigir, para tratar o pecado e resolver o problema. Isso é algo muito sério, porque isso gera em nós mágoas, rancores, animosidade, muitas vezes contra o irmão. Por quê? Porque você não se dispôs a tratar do pecado com o irmão. E isso acontece por quê? Primeiro, porque nos falta, muitas vezes, amor pelo irmão ou pela irmã, que são tão pecadores quanto nós. Pelo irmão e a irmã que nos ofenderam. De modo que a gente saia da nossa situação, nossa condição de conforto, da nossa zona de conforto, para ir até o irmão tentar resolver o problema. Segundo, acontece também isso, por quê? Porque é uma preguiça em nós, uma covardia tamanha, que nos impede de sairmos e irmos até o irmão ou a irmã para resolver o problema. E terceiro, porque muitas vezes, que é o pior, nós não queremos resolver a situação, porque a gente ainda quer permanecer naquela condição de vítima. Se eu for até o irmão resolver o problema com ele, eu já saio dessa condição de vítima. Eu não vou mais poder ficar reclamando, me fazendo de vítima. A questão vai estar resolvida, então deixa a questão do jeito que está e eu continuo me fazendo de vítima dessa situação. Então é nesse contexto, irmãos, que eu queria que nós agora lêssemos o capítulo 17 de Lucas, versículo 1 ao 4, e meditássemos um pouco no que o Senhor Jesus está dizendo aqui. O Senhor Jesus diz o seguinte: disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e por 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Irmãos, poucas pregações há referente a esse trecho. Ele é muito confrontador. Mas com a graça do Senhor, eu queria tratá-lo nessa noite em 6 pontos. Primeiro, o escândalo é inevitável. Segundo, a malignidade do escândalo. Terceiro, a severidade da punição daquele que escandaliza. Quarto, o cuidado que nós devemos tomar. Quinto, não evite o conflito. E sexto, perdoe. Então, queridos, nessa passagem do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus está num contexto meio conturbado. Ele vem ensinando seus discípulos, até que chegou no versículo 14, diante dos ensinamentos do Senhor Jesus, do capítulo 16, versículo 14 de Lucas. Os fariseus, que eram avarentos, e o Senhor estava condenando a avareza, falando sobre a parábola do administrador infiel, ouviram isso e começaram o quê? Ridicularizar o Senhor Jesus. Mas logo após o ensinamento do Senhor Jesus, e após os fariseus terem ridicularizado ele, em resposta àqueles ímpios fariseus, o que ele começa a fazer? Ele direciona a conversa dele
aos hipócritas, expondo toda a hipocrisia do seu coração e tornando evidente as suas relações com outras pessoas. Então, o Senhor Jesus começa a direcionar o seu ensinamento aos fariseus e a condená-los nas suas práticas malignas e relações interpessoais. Mas depois que ele faz isso, no capítulo 17, começando do capítulo 17, nós lemos o quê? Disse Jesus aos seus discípulos: é inevitável que venham escândalos. Então o que o Senhor Jesus faz? Agora ele direciona o ensinamento dele aos seus discípulos. É para os seus discípulos que ele começa a falar. E aos seus discípulos ele começa a antecipar o quê? Os problemas que surgiriam na igreja. Percebam que esse trecho que Jesus está falando, ele diz muito, ele é um trecho paralelo ao capítulo 18 de Mateus, lido pelo pastor William na abertura do culto. Lá, como o pastor William salientou, lá é dito que a palavra igreja, uma das pouquíssimas vezes que é falada a palavra igreja pela boca do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não é falado, mas aqui nós podemos entender o contexto que Jesus trata. Jesus está tratando esses 4 versículos no contexto do quê? De igreja. E ele está orientando os seus discípulos sobre os problemas que surgiriam na igreja. Ele está orientando aqueles homens que seriam os apóstolos. E após a ascensão de Cristo, seriam os homens a quem seria confiado o cuidado e a direção da igreja. Ele começa a orientar esses homens dizendo: olha o que vai acontecer. Cuidado. Ele está preparando aqueles homens que seriam os líderes da igreja, alertando-os sobre os problemas que viriam. Do versículo 1 ao versículo 2 nós lemos aqui Jesus ensinando os seus discípulos a que viriam problemas que deveriam ser evitados, mas que nós não conseguiríamos evitá-los. Nós somos uma geração, irmãos, que foge de problema. Já perceberam isso? E o Senhor Jesus está dizendo o seguinte: não dá para fugir. Os problemas são inevitáveis. Inevitáveis. E me assusta um pouco de vez em quando, porque nós somos uma geração que, além de evitar problemas, quando está no problema, não quer resolvê-lo. E o Senhor Jesus Cristo está mostrando justamente isso no versículo 3 a 4. Ele nos ensina como que nós devemos solucionar o problema. Então, problemas virão. Agora cabe a nós sabermos o quê? Como solucioná-los. Cabe a nós entendermos que os problemas podem vir, inclusive, da nossa parte. Nós podemos gerar o problema dentro da igreja. Agora, ai daquele que gera o problema. Mas ainda que você tome todo o cuidado do mundo para não gerar o problema, é inevitável. Eles surgirão. Agora, e se surgir, como que a gente faz? O Senhor Jesus orienta como devemos solucioná-los. Então, atentemos, irmãos, nessa noite, ao ensinamento de Jesus sobre esse trecho. Esse trecho, como eu já disse, é um trecho muito confrontador. É um trecho que até mesmo nós, que quando pregamos, ficamos meio incomodados. Por quê? Como eu disse para vocês, hoje de manhã, não adianta nós queremos ensinar algo que nós não estamos desejosos de praticá-lo. E praticar versículos tão confrontadores quanto esses, não é fácil. Não é isso? Nós temos o costume de dizer para o seguinte, para a pessoa pede perdão para a gente. Me arrependo de ter feito aquilo com você. Tá bom, eu te perdoo, mas não faça mais. Não é isso que nós costumamos fazer? Eu te perdoo, você pisou no meu pé, mas não pisa mais. Aí a pessoa pisa de novo, você pisou 3ª vez, rapaz, agora eu parto para cima. Não é assim que nós fazemos? Olha quão confrontador são esses versículos. Versículo 4: se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. É confrontador.
Mas vamos começar pelo versículo 1. O Senhor Jesus diz, Cristo nos diz o seguinte: é inevitável que venham escândalos. Dá para evitar os escândalos? Não. É impossível que não haja escândalos na igreja. É impossível que não haja pecado na coletividade dos regenerados. Confesso aos irmãos que quando eu comecei a ser despertado para a teologia reformada, eu comecei a nutrir na minha cabeça uma ideia completamente imatura, infantilizada. Completamente imatura. Eu olho para trás e falo: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque na minha cabeça, o que acontece? Os problemas que surgem nas demais igrejas, as igrejas que eu tinha passado até então, eles surgiam devido a quê? Devido ao fato das igrejas não serem cuidadosas e nutrirem os bodes inseridos junto com as ovelhas. E aí eu entendi o seguinte: se nós formos zelosos e mantivermos o mais possível os bodes afastados e mantivermos somente ovelhas dentro da igreja, nós viveremos um céu aqui na terra. Mentira. Ovelha dá problema. Ovelha precisa ser pastoreada. Todos nós, irmãos, mesmo enquanto ovelhas, e não estou falando de pessoas que não são regeneradas, pessoas que não foram salvas, não, estou falando de salvos. Nós somos problemáticos. Por isso temos um pastor que pacientemente apacenta cada um de nós. Um pastor que morreu, deu a sua vida por nós, e dia após dia nos apacenta, e dia após dia nós pecamos contra Ele, e quando arrependidos vamos a Ele e dizemos: Senhor, perdoa-me. O que Ele faz? Nos perdoa. Então, amados, é impossível que na igreja, no corpo de Cristo, não haja pecado. É impossível que não haja escândalo. Quer pecados cometidos por nós, quer cometidos contra nós, sempre na igreja haverá pecado. Mesmo entre os nascidos de novo, todos nós reconhecemos que em nós há o pecado remanescente. Se há pecado remanescente, mais cedo ou mais tarde, nós cometeremos pecado uns contra os outros. A nossa confissão batista de fé, de 1689, no capítulo 6, parágrafo 5, diz o seguinte: a corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. E embora ela seja perdoada e mortificada através de Cristo, não obstante, tanto ela mesma como seus primeiros impulsos são verdadeira e propriamente pecados. Então, mesmo entre nós, irmãos, é impossível não haver escândalos. É impossível que não haja pecado entre nós, um cometendo pecado contra o outro. E aí eu queria dizer para vocês, no grego, a palavra escândalo é uma tradução da palavra grega skandalon, que significa o quê? Cilada, armadilha, engodo. Aqui não está se tratando de um pecado simples, um pecado qualquer. Está se tratando de um pecado que ele venha a se tornar pedra de tropeço. Um pecado que venha a se tornar tentação para o seu próximo. Um pecado que venha a se tornar um empecilho para o progresso espiritual do seu irmão. Então, escandalon era uma palavra que no grego significava o quê? Era usada para identificar a lingueta de um alçapão. A linguetinha na qual, quando um pássaro ou outro animal entrava naquela arapuca, ele tocava naquilo ali, desarmava e a portinha fechava sobre a vítima. Isso era o escandalon. E aí, irmãos, eu digo para vocês, não é qualquer pecado do qual Jesus está tratando aqui. São pecados específicos,
pecados que levam os irmãos a saírem escandalizados. Percebem? Mas enquanto houver pessoas, homens, pecadores na igreja, nós teremos esse tipo de pecado. No comentário bíblico Esperança, Fritz Heinecker diz o seguinte: a sabida natureza do mundo e dos humanos e a grande influência sedutora de Satanás não permitem que deixem de ocorrer escândalos ou motivos de tropeço. Embora nada pode ser mudado nesse fato, isso não reduz a responsabilidade do ser humano por intermédio do qual surgem os escândalos. Então, Jesus está dizendo aqui o seguinte: é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual eles vêm. E aqui nós vamos começar a ver agora a malignidade desses escândalos, desses pecados que servem de tropeço, pedra de tropeço na vida dos irmãos. Eles são malignos. Por quê? Porque eles fazem com que os outros caiam. São pedras de tropeço diabólica na vida dos nossos irmãos. Aqueles que promovem os escândalos estão sendo conduzidos por Satanás. E a esses que promovem os escândalos, o Senhor Jesus reservou, sabe o quê? Um ai. Ai do homem pelo qual eles vêm. E se nós pararmos para analisar, o ai de Jesus, ele é pesado. Todos os ais que Jesus direcionou a alguém sempre foram direcionados a réprobos e nunca a ovelhas. Se a gente for ver em Lucas mesmo, capítulo 6, versículo 24, está falando do ai, dos ricos, dos fartos, daqueles que se riem, daqueles que buscam glória dos homens. Depois vocês olhem lá, Lucas 6, 24 a 26. Em Lucas 10, do 13 ao 16, fala do ai, direcionado àquelas cidades que ignoraram os ensinamentos de Jesus. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Em Lucas 10, de 13 a 16. Um pouquinho mais à frente, Lucas 11, do 42 ao 52, Jesus direciona uma lista de ais aos fariseus, aos escribas e fariseus. Lucas 11, do 42 ao 52, depois vocês dão uma olhadinha lá. E por fim, em Lucas 22, 22, Jesus direciona um ai para Judas Iscariotes. Então percebam, irmãos, essas pessoas são pedras de tropeço. Pedras de tropeço na vida de alguém. Pessoas que são consideradas por Jesus reprovadas, condenadas. Cuidado. Cuidado. No contexto da igreja, a palavra escandalon se refere a duas situações que geram tropeço e levam outras pessoas a pecarem. Primeiro, o mau exemplo. O mau exemplo do crente que está na igreja, por meio do seu quê? Comportamento. Em Romanos 16, 17 diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que promovem divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Aí Paulo orienta: afastai-vos deles. Percebem? São pessoas dentro da igreja que se dizem cristãos, professam o evangelho, mas estão dispostas a promoverem o quê? Escândalos, divisões e escândalos. Paulo fala: fique atento. Quando você ver alguém provocando escândalo, faça o quê? Afaste-se dele. Ou pode haver um segundo exemplo ainda.
a má influência do crente que se encontra na igreja, que é aquele que não escandaliza, não é uma pedra de tropeço devido ao seu comportamento, ao seu modelo, mas sim ao seu ensino. Ele se encontra na igreja e ele ensina heresias. Foi o que Pedro fez com o Senhor Jesus Cristo, relatado em Mateus 16, 22. Abram comigo, irmãos. Mateus 16, 22. Mateus 16, 22. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Então Jesus está dizendo o quê? Quanto importava para ele ser morto, crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro falou: não, Senhor, não, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Olha que fantástico, é o que muitos de nós hoje, entregues ao vitimismo, nós com esse comportamento melindroso que nós temos, que gostaríamos de ouvir: não, tenha cuidado de você, tenha dó de você mesmo, tenha compaixão de você, não faça isso não, de modo nenhum isso vai te acontecer. Para que isso? Para que sofrer? Para que morrer na cruz? Para quê? Já teve irmão que chegou para mim e falou assim: mas pastor, toda vez que o senhor vem falar comigo é para dar bronca. Eu falei: meu irmão, você queria que eu fosse a você até você fazer o quê? Dar os parabéns? Passar a mão na sua cabeça? Não é isso que nós vemos muitas vezes. Nós queremos um parabéns por estarmos vivendo uma vida cristã. Você não faz mais do que obrigação. Servo inútil, Jesus fala. E é na sequência aqui do versículo do capítulo 17. A gente não vai tratar sobre esse assunto. Mas no versículo 10 do capítulo 17 de Lucas está dito: assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Se você fez o que devia fazer, amém, fica caladinho, você não merece parabéns não, você ainda assim foi servo inútil. Agora, se você não está fazendo nem o mínimo que você devia ter feito, você precisa do quê? De exortação, de repreensão. Agora, o que Pedro fez com Jesus? Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, tu és para mim escandalon, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Percebam, vocês lembram de Filipenses? Não vamos abrir, quando é dito sobre os inimigos da cruz de Cristo, eles estão ao serviço do quê? Do seu próprio ventre. E eles não cogitam das coisas celestiais, eles só pensam nas coisas terrenas. Estão percebendo? Como que nós podemos ser um escândalo na igreja? Quando nós não negamos a nós mesmos, não tomamos a nossa cruz. Quando nós negamos a cruz e nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Quando nós paramos de olhar para o céu, buscar as coisas celestiais, ansiar pelo eterno, e começamos a buscar o quê? A nossa satisfação aqui nessa terra. Foi só isso que Pedro fez. E foi a isso que Jesus disse: arreda Satanás. Percebem que quando nós somos escândalo para os irmãos, nós estamos sendo ferramentas na mão de quem? De Satanás. Agora, para nós percebermos a malignidade desse pecado, nós temos que entender o quê? A severidade da punição. Olha o que Jesus diz no versículo 2:
E aí nós entramos no terceiro ponto, a severidade da punição dos escandalosos. Segundo ponto, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse atirado no mar, do que fazer tropeçar a um desses pequeninos. Percebam, Jesus, irmãos, ele não dá uma sentença do que vai acontecer com essa pessoa. Ele só dá a sentença dizendo o seguinte: algo pior vai acontecer. Algo pior vai acontecer do que aqueles que são condenados à morte por afogamento, no abismo, no mar da escuridão. Percebam, a exemplo, irmãos, da pena capital que Jesus mostra aqui, a malignidade do pecado, desse pecado do escândalo, é percebida pelo rigor da punição divina que está reservada àqueles que fazem os outros pecar. Tiram os outros irmãos do foco que é Cristo. Vocês percebem quão grave é? Nós temos aprendido na parte da manhã que o nosso foco é Cristo, o nosso alvo é Ele, a nossa meta é Ele. Agora, se alguém te tirar dessa meta, te tirar desse alvo, ou se você tentar tirar alguém dessa meta, tirar alguém desse alvo, você está sendo o quê? Uma pedra de tropeço, um escândalo, uma ferramenta de Satanás para atrapalhar o progresso espiritual desse irmão. Menos rigor haverá para a pena administrada a alguém que cometeu um crime do que a você, que faz os outros caírem em pecado. Entre os povos antigos, irmãos, havia uma pena aplicada, uma pena terrível, infame, vergonhosa, aplicada àqueles que cometiam grave delito digno de morte. Era amarrado uma pedra de moinho ao corpo da pessoa e nada era feito com ela, nem corte, nem furo, nem nada. Só era amarrada essa pedra no corpo dela, uma pedra grande de moinho, pesada, usada para moer grãos. Era amarrado no corpo dessa pessoa e essa pessoa era jogada no mar. Só isso. Para quê? Para que afundasse definitivamente e ela não tivesse nem mesmo a honra no sepultamento, sem contar a morte desesperadora que é a morte por afogamento. Agora entendam, mais severa e mais cruel será a pena para aquele que fizer tropeçar a um desses pequeninos. Então, irmãos, nós temos aqui dois alertas. Primeiro, não seja a causa de tropeço de outros irmãos. Não seja. Não seja. Não seja você o escandaloso, aquele que promove o escândalo, aquele que promove o pecado na vida do irmão. Nem seja você a causa da queda dos pequeninos de Cristo. A esses pequeninos, irmãos, pode se referir o quê? Neófitos ou mesmo cristãos. A gente vê em João, 1 João, não vamos para lá, ele tratando os cristãos como o quê? Filhinhos. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Então todo cristão é um pequenino, todo cristão, aquele que quebrantado, humilhado, estiver seguindo a Cristo, é um pequenino. Esse é o primeiro alerta. Não seja causa de tropeço na vida de outros irmãos. E aí nós vamos entrar no versículo 3. Acautelai-vos. E aí nós estamos no quarto ponto. Cuidado. Está falando, acautelai-vos. Acautelai-vos. Essa palavra nos leva ao segundo alerta. Qual? Não tropece pelo pecado de outro irmão. Então, do mesmo modo como Jesus está falando assim, não faça outros tropeçarem, ele está dizendo, não tropece
pelo pecado de outro irmão. Olha que interessante. Nos primeiros 2 versículos está falando assim, não seja você causa de tropeço. Nos outros 2 versículos está dizendo o seguinte, se um irmão pecar contra você, não se deixe pecar por causa do pecado do seu irmão. Tenha cuidado de você mesmo. Por isso que ele começa o versículo 3 falando, acautelai-vos. Esse acautelai-vos está se referindo às 2 situações, a esses 2 alertas. Acautelai-vos para que vocês não sejam pedra de tropeço na vida de outros irmãos, e acautelai-vos para que vocês não tropecem devido ao pecado de outros irmãos. Então procure o quê? Crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Solidifique-se na graça. Cresça, resista ao mal, aproprie-se das armaduras de Efésios 6. Nenhum cristão tropeça, irmãos, devido ao escândalo. Nenhum cristão que tropeça devido ao escândalo do outro é vítima. Estão percebendo? Estão percebendo? Porque olha só, você pode chegar lá na frente e falar assim, Senhor, eu sou um daqueles pequeninos que tropecei devido ao pecado do irmão Zé. Ah, você é uma vítima, coitado de você. Você então tá liberado, fica em paz. Não, não existe isso. Não existe isso. Não há cristão que tropece e seja vítima. Cada um de nós é responsável por suas ações e responsável por suas omissões. Certo? Quanto às nossas ações, nós somos responsáveis pelos pecados dos irmãos. Se de algum modo nós promovemos ou incentivamos ou tentamos os irmãos a pecarem, nós somos responsáveis pelo pecado dos irmãos, aos quais nós promovemos, incentivamos e tentamos ao pecado. Mas por outro lado, nós somos responsáveis pelos nossos próprios pecados, se de algum modo nós nos permitimos ser provocados, estimulados e encorajados a cair em pecado. Não há vítima. Não há vítima. Pode haver melindro, mas não há vítima. Pode haver vitimização, mas não há vítima. Não há lugar para o vitimismo, irmãos, no corpo de Cristo. Para os irmãos, não há. Você não pode dizer, pastor, eu pequei porque o meu marido não cumpriu com o papel dele de marido. E daí? Pastor, eu pequei porque minha esposa não tem submetido a mim. E daí? Pastor, eu pequei porque meus pais são incrédulos. Eu pequei porque meus filhos são demônios, ímpios. Não existe desculpa para o seu pecado. Estão percebendo? Não há desculpas. Não há vitimização. Não há lugar para vitimização. Grandes responsabilidades nós temos sobre os nossos atos pecaminosos. Então as nossas ações, nós somos responsáveis por elas. Jamais podemos colocar a culpa das nossas quedas nos pecados dos outros, naqueles que nos tentaram. Isso não importa, seja Satanás, seja o mundo e sejam outros irmãos, não interessa. Você não pode chegar para Deus, o juiz, e dizer assim, Satanás é o grande tentador, o senhor sabia disso? Então, foi ele que me tentou e eu caí. Eu sou vítima. Não, você não é vítima. Você não é vítima. Em Ezequiel 18:20, abram, por gentileza, vamos abrir juntos, Ezequiel 18:20. Esse trecho nós deveríamos memorizar, irmãos, esse texto de Ezequiel 18:20. A alma que pecar
essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Cada um levará a sua perversidade. Se é algo que não tem como a gente compartilhar, é a responsabilidade do nosso pecado. É só sua. A culpa é só sua. Você pode querer jogá-la para cima de alguém, mas a culpa é só sua. Né? Tem aquela frase que diz: a culpa é minha, eu ponho quem eu quiser. Resolve nada. No final das contas, ela continua sendo sua. E você vai ter que assumir. Então, as suas ações pecaminosas é de responsabilidade sua. Agora, vamos falar um pouquinho sobre as nossas omissões. E aí eu entro no quinto ponto. Não evite o conflito. Versículo 3. Depois acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E vamos parar aqui um pouquinho. Aqui nós nos deparamos com a responsabilidade que nós temos diante do pecado do nosso irmão. Certo? Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Aqui, irmãos, não se restringe esse tipo de pecado somente à nossa pessoa, certo? Quando nós perdemos de vista a nossa relação com os demais irmãos no corpo de Cristo, a gente acaba se confundindo. Em Hebreus 10:20 diz o seguinte: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Ou seja, no corpo de Cristo nós temos responsabilidades diante dos irmãos. E se a nossa responsabilidade é nos estimular ao amor e às boas obras, é nossa responsabilidade exortar os irmãos que não estão sendo estimulados, que não estão praticando o amor e as boas obras. Estão percebendo? Então, quando é falado aqui, se algum irmão, se teu irmão pecar contra ti, pode ser contra ti, a sua pessoa, mas pode ser contra ti o corpo de Cristo. A responsabilidade nossa é de exortar o irmão. Nós não podemos nos omitir. Esse é o segundo risco do qual podemos cair e contra o qual o Senhor Jesus Cristo está nos alertando. Diante do pecado dos irmãos contra a igreja de Cristo, é responsabilidade nossa exortar os irmãos. Em Gálatas 6, 1 e 2 diz o seguinte: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então, você repreender o irmão faz parte do levar a carga uns dos outros. Faz parte de nós cumprirmos a lei de Cristo. Olha que fantástico. Você se omitir de repreender o irmão é você se omitir de cumprir a lei de Cristo. Percebem? E hoje nós, essa característica que nós temos de melindrosos e vitimistas, nós detestamos repreender o próximo, repreender o irmão. Nós detestamos, porque isso vai fazer com que a gente saia daquela nossa zona de conforto, como já foi dito há pouco. Ou isso mostra, pelo menos, que você não ama o irmão. Ou se o pecado foi contra você, mostra que você não quer resolver o problema, porque você ainda quer continuar se fazendo de vítima. Estão percebendo? Então, a ordem é: se alguém for surpreendido em alguma falta, corrija-o com espírito de brandura. E cuidado para que você não caia no mesmo pecado. Então, o contrário, irmãos, de causar escândalo, não é deixar de pecar, é amar. Não ser motivo de tropeço, irmãos, não significa apenas deixar de lado
o pecado, ou de deixar de fazer algo pecaminoso, mas significa fazer algo em prol do irmão. Não é uma atitude negativa, é uma atitude positiva. Não é uma passividade, é uma atividade. Certo? É você fazer algo em prol do irmão. Desse modo você está evitando o escândalo. Não foi sobre isso que nós falamos hoje de manhã? Na questão da imitação? Seja você um modelo para os irmãos. Desse modo você está evitando ser pedra de tropeço para os irmãos. Você está auxiliando o crescimento espiritual dos irmãos. Você está evitando ser um escândalo na vida do irmão. Ser motivo de pecado na vida do irmão. Então, se acaso o irmão pecar diretamente contra você, a ordem é qual? Repreende-o. E isso faz parte do amor, irmãos. Coisa que, como melindrosos e vitimistas, muitas vezes a gente não consegue compreender. Para o melindroso e vitimista, amor é passar a mão na cabeça. Ah, mas ele está pecando. Não. Se nós dermos mais carinho, mais compreensão a ele, ele vai parar de pecar. Vocês já ouviram isso em algum lugar? É a característica da nossa sociedade hoje. Os criminosos estão sendo tratados desse jeito. Estão sendo tratados como vítimas da sociedade. E se você fizer ações sociais que você possa envolver o criminoso, se você der assistencialismo a ele, se você der cursos profissionalizantes, quem sabe? Quando ele sair da cadeia, ele vai estar o quê? Recuperado. Mentira. 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 Não é assim que se trabalha a índole de um criminoso. Não é assim que se trabalha na índole do pecador. O pecador tem que ser repreendido. Isso é amor. Isso é amor. Quando o criminoso é devidamente punido, ele vai pensar, rapaz, o crime não compensa. Agora, se o criminoso, depois de cometer um crime, ele se tornar o beneficiário de várias ações sociais, enquanto o cidadão, nós, estamos ralando para trabalhar, o que acontece? Você fala assim, o crime compensa. Vale a pena praticar o crime. Além de praticar o crime, estou aprendendo tantas coisas. Aprendendo artesanato, costura, padaria. Estou aprendendo tudo aqui. Olha que fantástico. O que acontece conosco? A mesma coisa. O cristão no corpo de Cristo, se ele não for repreendido, ele está entregue a quê? Aos seus próprios pecados. Então o Senhor Jesus Cristo nos ensina como tratar o pecado no seio da igreja. Como? O irmão pecou? Repreende-o. É simples. É simples. E aqui não está falando de punição, como eu estou dando o exemplo do criminoso. Está se falando de repreensão. Repreensão amorosa. Ela tem um objetivo, nós vamos ver um pouquinho mais à frente. O objetivo da repreensão amorosa. Então, irmãos, não importa a gravidade do pecado ou a frequência com que esse pecado ele é cometido. Repreenda o irmão. Repreenda. A nossa responsabilidade é o quê? Repreender. E não fazer o que nós fazemos. Nos magoar, nos ofender, desprezar, ter sentimentos de animosidade, odiosidade, inimizade. E aí nós começamos a evitar a pessoa, desprezar a pessoa e até maldizer a pessoa. Isso não é atitude santa e piedosa diante do pecado. Isso é pecado em cima de pecado. Percebem quanto que nós erramos muitas vezes diante do pecado do nosso irmão, da nossa irmã, do nosso cônjuge? Percebem? Por vezes, irmãos, na posição de vítimas,
dessa ofensa do outro, a gente se põe a quê? A reclamar, a murmurar, a nos melindrar, e não nos dispomos a quê? A resolver o problema. E o Senhor Jesus Cristo diz: resolva o problema. Como? Repreende-o. Repreende-o. E ainda nós damos desculpas piedosas para a nossa omissão. Sabe aquela pessoa que você fala assim: você foi conversar com o irmão? Não, eu procuro evitar confusões. Não, eu detesto criar problema, pastor. Eu sempre busco a paz. Eu evito o conflito. Aí você fala: nossa, já devia ter sido trasladado já. Isso não é piedade. Isso é falsidade. Isso é amor próprio. Isso é comodismo. É omissão. Isso é ódio contra o irmão, provindo de uma covardia pecaminosa, uma autopreservação. Isso é omissão da responsabilidade amorosa que nós temos do quê? De exortar, repreender, admoestar o irmão como fazendo parte do corpo de Cristo, com o objetivo de levar o irmão ao arrependimento. Estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo qual é a nossa índole pecadora no corpo de Cristo? Qualquer um de nós podemos amanhã cair e precisarmos ser repreendidos. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Agora a questão é: qualquer um de nós estará disposto a repreender o irmão? Perceba, irmãos. Vamos abrir juntos Levítico 19, 17. Olha que fantástico. É uma das leis de Deus para o seu povo. Levítico 19, 17, dizendo: não aborrecerás teu próximo no teu íntimo. Sabe o que significa aborrecer aqui? Odiar. Não odeie. Não tenha sentimentos animalescos contra o seu próximo, de inimizade, odiosos. Mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Irmãos, eu queria que os irmãos entendessem: pecado não é só ação pecaminosa, pecado também é omissão pecaminosa. Omissão pecaminosa é pecado. Você deixar de repreender a sua esposa diante de um pecado que ela tem cometido, você está pecando. Você deixar de repreender o seu marido devido a um pecado que ele está cometendo, você está pecando. Você evitar a comunicação, porque isso vai te dar um desconforto, você está pecando. Estão percebendo? Nós fazemos isso, irmãos, com muita frequência. Eu não estou me referindo a situações em que você está na dependência do Senhor, administrando aquela situação, certo? Exemplo: quando você tem um cônjuge e ele está escravo de um determinado pecado, está preso àquele pecado, e você já tem trabalhado há um tempo referente a esse pecado, você já tem orado ao Senhor referente a esse pecado, você não vai ficar o tempo todo falando assim: tá vendo? Ó, você errado aqui, tá vendo? Ó, você pecando aqui de novo. Você não vai ficar repreendendo continuamente, mas você está administrando aquela situação, certo? Você está sabendo o que está acontecendo, você já está trabalhando naquilo, no seu cônjuge. O problema é quando você se omite.
Você está vendo o pecado do seu irmão, está vendo o pecado da sua irmã, e você se anula na sua responsabilidade de repreender. Isso é pecado. E se nessa condição de Levítico, o Senhor se preocupa em orientar o seu povo nessa relação terrena como o povo de Israel, quanto maior a responsabilidade nós temos, irmãos, nessa relação espiritual dentro do corpo de Cristo. Então, amados, o confronto é a nossa responsabilidade amorosa. Você se omitir do confronto é um pecado gravíssimo. Você está sendo o quê? Pedra de tropeço na vida do irmão. Certo? Porque você está permitindo que ele continue a pecar. Continue. Vai. Ou se Deus chegasse para você e falasse assim: Tiago, Ricardo, você tem repreendido seu irmão? E aí você vai dizer como Caim disse: acaso sou eu o tutor de meu irmão? Olha a relação. Olha a relação. Então, amados, nós devemos estar sempre preparados para o quê? Para o confronto. Essa é uma realidade dentro do corpo de Cristo. E aí eu pergunto para vocês: vocês estão preparados para o confronto? Isso não é ser santo. Isso não é se colocar numa posição de juiz. Isso é se colocar numa posição de alguém que está preocupado com o irmão. E quando percebe que o irmão parou de correr na carreira que lhe estava proposta, que o irmão se desviou da carreira que lhe estava proposta, é pegar na mão do irmão e falar assim: vamos comigo. Vamos comigo. Vamos junto. E aí nós vamos entender um pouco mais à frente que o perdão é a única coisa que pode legitimar o confronto. Nós nos dispomos ao confronto, à repreensão, com o único objetivo: levar a pessoa ao arrependimento, de modo que eu esteja disposto a perdoá-la. Porque se você não está disposto a perdoar o irmão, nem vá para o confronto. Você já está caindo num pecado muito maior, que é aquele pecado do servo incompassivo que foi lido em Mateus 18. Não é isso? Se você foi salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro, se você foi perdoado daquela dívida tão enorme, tão gigantesca, tão absurda, porque o Senhor Jesus pagou por ela na cruz, e agora você não consegue perdoar o seu irmão, que está devendo 100 denários para você, então nem saia do seu lugar. Não se proponha a exortar, a repreender alguém que você não está disposto a perdoar. O confronto, irmãos, visa a recuperação do pecador. Mas não deixe de ser um confronto. É um confronto. Não retenha a espada do sangue. Ou seja, quando você for para o confronto, saiba: a sua espada vai sujar de sangue. Não é fácil. Não é agradável. Quantas e quantas vezes eu já saí daqui com o pastor William, já saí daqui com a minha esposa, e já fomos na casa dos irmãos falando: Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem que ir lá, chegar lá, exortar o irmão, exortar a irmã, me ajuda. Mas as pessoas pensam o quê? Que a gente está indo para lavar a alma. O pastor veio aqui e falou um monte para mim. Ele veio lavar a alma. Não. Você está querendo o quê? Trazer o irmão de volta à sanidade. Trazer o irmão de volta ao arrependimento. E se você se omitir dessa responsabilidade, você estará o quê? Alimentando pecado pessoal, como resposta do pecado do seu próximo, do seu irmão. E aí você vai estar alimentando o quê? Multiplicando o quê em você? Rancor, raiva, ira, ódio, maledicência, divisão. Então percebam, irmãos, não há desculpa vitimista para uma situação dessa. Não há.
Nós temos a responsabilidade de exortar os irmãos. Essa é uma responsabilidade minha como pastor, uma responsabilidade de vocês como irmãos. Todos nós temos essa responsabilidade. Não confrontar o pecado dos irmãos é um pecado muito maior do que o deles. Então trate o pecado, irmãos, de modo que você seja levado a tratar do pecado biblicamente. Trate do pecado biblicamente. Esteja sempre disposto a tratar do pecado. Nós temos um mal muito grande, irmãos, em nós, de acharmos que o tempo vai resolver tudo. O tempo não resolve. Trate o pecado. Quando você vê o pecado, você tem que tratar o pecado. Se você não tratar o pecado, ele continua crescendo. É como um mato no terreno baldio. Você passa e fala assim: nossa, está crescendo o mato aqui, hein? Mas quem sabe amanhã eu passe por aqui e já não tenha mais mato nenhum. Existe isso. A gente faz isso com o pecado nosso e dos irmãos. A gente passa e fala: rapaz, Silvano está com aquela prática maligna. Mas quem sabe amanhã, né? Já passou. Passou. Não existe isso. Nós somos chamados a tratar o pecado, irmãos. Quantas vezes nós já ignoramos o pecado? Quantas vezes já fizemos vistas grossas para o pecado? Você já fez vistas grossas para o pecado do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus irmãos em Cristo? E ainda você se considera ainda como um mártir. Do tipo assim, ó, a pessoa está pecando contra mim, pastor, mas ó, eu estou aguentando firme. Você já conversou com ela? Não, deixa quieto, vamos evitar problema. Ela se coloca na posição de mártir ainda. E chama isso de piedade cristã. Isso é impiedade. Isso é malignidade. Quantas vezes você já deixou de conversar com seu marido sobre os pecados dele? Sobre a sua esposa, com a sua esposa, sobre os pecados dela? Quantas vezes você já deixou de corrigir seus filhos devido ao pecado deles? Para quê? Para evitar conflito. Estão percebendo a malignidade do nosso pecado, irmãos? E aí eu vou entrar no sexto ponto, sexto e último ponto. Perdoe. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Certo? Qual que é o objetivo nosso? O motivador da repreensão deve ser o quê? O amor pelo irmão transgressor. E não o fato de você ter ficado com o seu orgulhozinho ferido. Certo? De você ter sido ofendido. Porque também tem aquele tipo de pessoa que não é omissa, não é covarde, mas é aquele tipo de pessoa que fala o seguinte: pisou no meu calo, eu lavo a roupa, pastor. Eu chego junto mesmo. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma apoiada para não sair dela. Aí você fala: nossa, que piedade também, não? É impressionante. Não é o motivador que nos leva a repreender o irmão, não pode ser o nosso orgulho ferido. Tem que ser o quê? O amor pela vida do transgressor. E o objetivo da repreensão, irmãos, é a recuperação do irmão, a comunhão do corpo de Cristo, com vistas ao quê? Ao arrependimento e à conversão. Não é um lavado de roupa suja, não. Sabe? Não é um melindre, uma vitimização. Porque eu já vi irmãos que fazem o seguinte: pastor, eu estou preocupado com o irmão. Mas por quê? Ele não tem conversado comigo, tem me evitado. Vai lá e conversa com o irmão. A pessoa chega lá e fala assim: irmão, estou magoado com você, porque você não está conversando comigo, não. Você não tem cumprimentado eu. O que foi? Foi aquilo que eu fiz? Fala. Vamos resolver a questão. Não é isso. A repreensão, irmãos, não é lavagem de roupa suja. A repreensão não é lavagem de roupa suja. A repreensão é um pecado real. Porque se você for conversar com o irmão, toda vez que você saiu melindrado,
por seu vitimismo, isso daí também, irmãos, não é você reconhecer o pecado do irmão. É quando o irmão comete realmente um pecado contra você. O irmão cometeu realmente um pecado contra você. O irmão, de algum modo, te prejudicou. De algum modo, ele te ofendeu. Ofendeu abertamente, claramente. De algum modo, ele te prejudicou. E você, nessa situação, você não fica doloridinho pelo seu prejuízo. Não, você fica preocupado pela atitude do irmão. Nossa, mas para o irmão agir com tal animosidade, deixa eu conversar com ele. E aí você chega no irmão e fala: irmão, eu vi a sua atitude, irmão. O Senhor nos orienta a sermos o quê? Pacíficos. O que aconteceu, irmão? Não é por mim, não estou magoado por ser comigo. Mas o que aconteceu? Eu devo alguma coisa a você. E você chama o irmão ao arrependimento, à conversão. Então não é uma lavagem de roupa suja. Não é você se fazendo como vítima, cheio de melindro. Não, não. Após a repreensão, irmãos, nós devemos estar o quê? Estar dispostos a perdoar. Esse é o ponto. Não é você repreender o irmão para tentar humilhá-lo. É você repreender o irmão para tentar trazê-lo de volta. O perdão, irmãos, é a única coisa que pode legitimar o nosso confronto. Se você estiver disposto a perdoar, vai repreender o irmão. Você não está disposto a perdoar, fica na sua. Essa predisposição tem que estar em nós, irmãos, para trazer o irmão de volta à comunhão. Por isso, irmãos, o foco do Senhor Jesus nessa passagem, percebam, nem é tanto o arrependimento. Nem é tanto o arrependimento do transgressor, mas sim, irmãos, o modo como nós tratamos o pecado. O arrependimento é aqui mostrado como o quê? Uma condição para o perdão, certo? O arrependimento é uma condição para o perdão. Então o foco principal dessa passagem é o quê? É o perdão de quem assumiu a sua responsabilidade de exortar. Esse é o foco. O foco nessa passagem é como você tem tratado o pecado seu e do próximo. O processo, irmãos, deve ser encarado da seguinte maneira: pecado primeiro, depois repreensão, depois arrependimento, depois perdão. É esse o processo. São essas as etapas. Se alguém pecou contra você, repreende-o. Com qual objetivo? Arrependimento. Tendo em vista o quê? A predisposição em perdoar. Todo o processo, irmãos, culmina no quê? No perdão. Então, diferentemente da passagem paralela de Mateus, que foi lida pelo pastor William, lá é dito sobre o seguinte, sobre a possível dureza do coração daquele irmão que foi repreendido. Se o irmão pecar contra você, vai você, só você e ele, repreende-o, você e ele só. Se ele aceitar a repreensão, você ganha o seu irmão. Se não, chama testemunhas. Repreende-o. Não resolveu, não deu ouvidos? Chama a igreja. Repreende-o. Não deu ouvidos? Considera-o como gentil publicano. Então esse é o foco de Mateus 18. Agora aqui não. Nessa passagem de Lucas o foco é a disposição do transgressor em se arrepender. Vocês podem perceber que ele nem apresenta aqui a possibilidade do transgressor não se arrepender. Então o foco está no quê? Na disposição dele se arrepender. E na obrigação de nós, enquanto ofendidos, perdoar. Certo? Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Essa é a grande distinção, irmãos, entre as duas passagens. E é justamente essa distinção que torna essa passagem um tanto difícil de ser aceita. Por quê? Porque o perdão, irmãos, ele é extremamente custoso.
Existe um custo. Quem perdoa, irmãos, está assumindo a dívida. Quem perdoa está assumindo o dano. Quem perdoa está assumindo o prejuízo. Perdoar, irmão, significa mandar a culpa embora, assumir o prejuízo, sofrer o dano. É isso que significa o quê? Perdoar. E o que torna o perdão mais custoso, irmãos, nessa ocasião, é não considerar o quê? Primeiro, a gravidade do pecado. Jesus não diz aqui, se o teu irmão pecar contra ti, nessa e nessa condição, você vai lá, repreende e esteja disposto a perdoar. Não, aqui não é levado em consideração a gravidade do pecado. Todo e qualquer pecado, desde o menorzinho até o maior, ele deve ser o quê? Repreendido, com o objetivo de trazer o irmão ao arrependimento e você perdoá-lo. Percebam? Então a gravidade do pecado não é levada em conta. E também não é levado em conta, irmãos, a quantidade de vezes que a pessoa pecou contra você. Olha que impressionante. E aqui nós vemos o quê? O número 7, irmãos, a ideia de completude. Ou seja, se a pessoa pecar e pecar muito bem pecado contra você, esteja disposto a repreendê-lo, chamando ao arrependimento para poder perdoá-lo. Estão percebendo, irmãos, essa relação, quão difícil ela é? Ou seja, se o pecado for grave, perdoa-lhe. Se o pecado for contínuo, perdoa-lhe. Nós devemos atentar, irmãos, que do mesmo modo como é um grave delito contra o nosso Senhor Jesus, sermos pedra de tropeço e escândalo para as pessoas que se achegam a Cristo, é igualmente um grave delito, pecado, nós não perdoarmos a transgressão do arrependido. Perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Isso é uma confissão na oração do Pai Nosso. Não é uma condição, é uma confissão. Senhor, perdoa-me, pois eu tenho perdoado já meu irmão. Eu sei que o Senhor pode me perdoar. Eu confesso, estou perdoando. Essa é uma responsabilidade que nós temos, não é uma opção. Não existe opção do crente que fala assim: pastor, aquele pecado lá eu perdoei, sabe? Perdoei, mas aquele outro não tem como não dá. Você não entendeu a gravidade do seu pecado contra Cristo e o grande valor do perdão dele para você na sua vida. Você não compreendeu. Então, amados, independentemente da gravidade do pecado, da frequência do pecado, o perdão tem que ser incondicional. É um perdão incondicional. Ele tem uma condição, que é o arrependimento. Mas com respeito à gravidade do pecado, não há desculpa para você falar assim: foi um pecado tão grande, tão grande, que não dá para perdoar. Não existe. Ou foi um pecado tão contínuo, continua sendo pecado, que eu não consigo perdoar. Não pode. Não pode, irmãos. Entretanto, irmãos, a nossa postura diante da ofensa de um irmão deve ser semelhante à postura de Cristo para conosco. Certo? Como que o Senhor Jesus Cristo agiu quando ele foi ultrajado e quando ele foi maltratado? Como que ele agiu? Abram comigo em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira de Pedro 2:21.
Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele está dizendo aqui o quê? Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos o quê? Exemplo para que possamos sofrer também. E ele diz, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças. Mas o que ele fazia? Entregava-se àquele que julga retamente. Amém, irmãos? E aí eu digo para você, mas tá bom, tudo bem, pastor. Mas e se eu for perdoar a pessoa, se eu for confrontar a pessoa e ela não se arrepender? É só você iniciar o processo que está lá em Mateus 18. Mas inicia aquele processo de Mateus 18 como? Entregando-se àquele que julga retamente. Não é para alimentarmos sentimentos rancorosos. Não é para alimentarmos sentimentos de ira e começarmos a cair em pecados de maledicência, falando mal da pessoa. Não. Isso é para ser feito sem mágoa, sem rancor, sem inimizade. Olha o que fala, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, amados, se para o perdão é necessário que haja arrependimento, se a pessoa não se arrependeu, você não precisa perdoá-la, dispensar perdão a ela. Não é disso que está sendo falado. Está sendo falado do quê? Julgue, entregue isso ao Senhor para que Ele julgue retamente. A questão aqui não é perdão. Se a pessoa não se arrependeu e você fala assim, mas eu te perdoo, ela vai dar um tapão na sua cara. A questão já não é mais perdão. Ela não se arrependeu? Não. A questão agora é você não alimentar no seu coração o quê? Mágoa, rancor, inimizade, animosidade, odiosidade. E começar a se entregar a quê? A maledicências. Não. Entregue ao Senhor, porque Ele julga retamente. E você, sofra o dano. Sofra o dano. Amém, irmãos? Mas não fuja do conflito. O nosso grande problema hoje, nós fugimos do conflito. Se você fugir do confronto, você está pecando por omissão. E pecando por omissão, irmãos, você não está tratando o pecado biblicamente. Aprendamos a tratar o pecado de modo bíblico. Entre nós, irmãos, entre nós, família, eu com a minha esposa para comigo, nós para com os nossos filhos, eu para com minha mãe, com meu pai, com meu sogro, minha sogra, meus cunhados, não importa, tratemos do pecado biblicamente, irmãos. Não nos entreguemos ao rancor, à mágoa, à odiosidade, à animosidade, que vai gerar o quê? Antipatia, aversão, repulsa, ojeriza. Por quê? Porque você tem evitado confronto. Por amor próprio, por preguiça, por o que seja. O que quer que seja. Então, amados, eu quero concluir dizendo só mais uma coisinha. Vamos ler o versículo 5 e o 6 do capítulo 17 de Lucas. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Por que os apóstolos disseram isso, irmãos? Porque o perdão, irmãos, é uma ação que está muito além das nossas forças. É fácil e bonito falar, mas quando o pecado é cometido contra nós, o nosso pecado vem à tona.
aumenta-nos a fé. Respondeu-lhe Jesus o quê? Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis essa montanha, esta moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. O Senhor Jesus está dizendo que é-nos dado fé para isso. Amém? É-nos dado fé para isso. E a fé que nos foi dada é a mesma que nós utilizamos quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Não é isso que fala em Colossenses? Assim como cresces em Cristo, assim andai nele. Já nos foi concedida essa fé que pode arrancar uma moreira daqui e ser transplantada em outro lugar, aquele monte que pode ser arrancado de lá e ser jogado no mar. Já foi nos dado fé suficiente para quê? Para que possamos perdoar aqueles que nos ofenderam. Se você é realmente nascido de novo, regenerado, se você foi regenerado pelo sangue de Cristo, você tem condições em Cristo Jesus, na dependência dele, de exercer esse perdão. Amém? Não se coloque como numa condição de vítima. Não se coloque. Não se coloque. Ah, pastor, eu não consigo, eu não posso, não dá. Já teve irmãos a quem eu fui chamar ao arrependimento, a pessoa falou assim: não dá, pastor, eu não consigo me arrepender. Se eu pegar lá em Romanos, está falando lá que o Espírito Santo que dá arrependimento. Eu não consigo me arrepender, não. Então, nós gostamos dessa condição de vitimistas, de vitimizados, de ficar nos melindrando. Não existe melindro, não existe vitimismo. Se a ordem é perdoe, você tem condições plenas de perdoar. Perdoe. E se disponha a perdoar. Como? Repreendendo, exortando, admoestando. Não fuja da conversa, não fuja da comunicação, não fuja do confronto. Não viva numa vida de covardia, uma vida de autopreservação. Isso é diabólico, irmãos. Isso é pedra de tropeço na vida do seu irmão. Você foi chamado a exortá-lo, a exortá-la, para a glória do nome do Senhor, para que a igreja de Cristo continue o quê? Crescendo em edificação. Amém? E com a graça do Senhor, irmãos, lembrem-se do que Cristo fez por você. Lembre-se do que Cristo fez por você, do tamanho do perdão que Ele exerceu em seu favor, do tamanho da graça concedida a você. Nós vamos agora cear, relembrando que o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que Ele voluntariamente entregou a nosso favor. Então que isso possa ser, irmãos, não somente um modelo, mas a força e o poder do Evangelho em nós, para que nós tenhamos coragem de chegar aos irmãos e falar: arreda Satanás por amor a eles, dispostos a perdoá-los, ansiosos por receber de novo o irmão transgressor à comunhão, assim como Cristo fez conosco. Ele morreu na cruz do Calvário para quê? Para trazer-nos para mais perto dele, adotar-nos na família dele. E hoje, depois de uma vida de rebeldia e rebelião, nós somos dele, para a glória do nome dele. Então que esse momento, irmãos, da ceia possa ser um momento para nós refletirmos tudo isso e nos dispormos, apesar da dureza, da dificuldade que é, da mortificação que significa você perdoar, que estejamos dispostos a chamar os irmãos ao arrependimento e a perdoar aqueles que transgridem contra nós. Amém, irmãos? Vamos para a celebração da ceia do Senhor, então.